O material escolar está 9,16% mais caro aqui na nossa região, segundo pesquisa da Unital. E em 2014, a cesta básica subiu acima da inflação. Giz de cera 12 cores, cola e tesoura tiveram as maiores altas. O caderno capa dura de 96 folhas foi encontrado por R$ 4,90 e R$ 16,80, variação de 244%. O preço do lápis variou de 71 centavos a R$ 2,00, diferença de 181%. A marca e a qualidade são as principais influências. A cesta básica na região em 2014 subiu mais que a inflação. A alta foi de 9,37%. Os produtos que mais influenciaram foram batata, abobrinha, cebola, tomate e mamão. O clima, redução da área plantada e pragas foram os problemas que mais prejudicaram os cultivos. A pesquisa foi feita em São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão. Encontrado hoje à tarde o corpo do menino de 6 anos que estava desaparecido desde ontem em São José dos Campos. Ele se afogou no Rio Paraíba, na região norte da cidade, e foi achado a cerca de 1 quilômetro do local. A criança estava com os pais e os 5 irmãos nadando neste ponto do Rio Paraíba, na zona norte de São José dos Campos, quando se afogou. O Corpo de Bombeiros começou as buscas ainda no domingo. As pessoas próximas à família questionam a eficiência do trabalho feito pela corporação. O bombeiro chegou, foi lá, ele veio, depois que ele voltou para fazer as buscas, então demorou um pouco. O acesso à margem do rio é feito por essa entrada na cerca. O local é conhecido como Prainha. Aqui o Paraíba fica mais estreito, o que facilita a formação de correntezas e aumenta o perigo. Maria mora no bairro há 50 anos e conta que sempre foi comum a presença de banhistas. O que eu percebi agora, desses anos, do ano passado para cá, é que facilitou bastante a entrada de criança, de adulto, de animais aqui nessa região aqui agora. Porque antes não tinha essa facilidade, né? Então não ocorria tantas tragédias, né? E essa tragédia estava sendo anunciada, porque o calor que está e não tem como as pessoas se refrescarem, acaba achando o rio, não conhece, entra e acontece isso, né? Segundo os bombeiros, as buscas começaram assim que eles foram acionados e que não é obrigação dos bombeiros realizar operações em locais como este que nós vimos. Por isso, sempre reforçam a importância de as pessoas não nadarem onde não há salva-vidas, como em lagos, rios e represas. Chove torrencialmente neste momento em Taubaté e ontem tempestades de raios atingiram toda a região no início da noite. As fotos aí que você vê foram enviadas por telespectadores e mostram o clarão que cortou os céus. O INPE registrou só em São José dos Campos 476 descargas elétricas. Em Taubaté houve 117. E pode chover forte de novo na terça-feira por causa do calor que vai continuar. Veja aí na previsão do tempo. Por causa da ausência de frentes frias, as temperaturas estão cerca de 4 graus acima da média. Por isso, a terça-feira vai ser de forte calor em toda a região, com possibilidade de pancadas de chuva. Mínimas de 15 graus em Campos do Jordão, 19 em Taubaté, 22 em Jacareí e 24 graus em Ubatuba. E as máximas atingem 31 graus em Cunha, 33 em São Bento do Sapucaí, 35 em Aparecida e 36 graus em Caraguatatuba. Só depois do dia 20, o bloqueio atmosférico deve perder força, abrindo espaço para frentes frias. Na quarta-feira, os termômetros oscilam em São José dos Campos entre 21 e 35 graus. Os ataques terroristas que deixaram 17 mortos na França fizeram muitos muçulmanos que vivem aqui na região se manifestar. Nós conversamos com um casal que estava em Paris e precisou mudar o roteiro da viagem após os ataques. O comerciante Adib Ismaid mora em Taubaté há mais de 25 anos. Ele nasceu no Brasil, mas é filho de libaneses e, mesmo longe das origens, segue todos os ensinamentos da religião muçulmana. Com os ataques na França, ele teme pelo aumento do preconceito com os islâmicos. Fica uma situação complicada, apesar deles estarem na França numa situação bastante marginalizada.
pelo simples fato de eles serem muçulmanos. O IBGE diz que no Brasil vivem 35 mil muçulmanos. O número é questionado por organizações de estudos demográficos e outras ligadas à religião, que apontam para uma quantidade no mínimo 10 vezes maior. No Vale do Paraíba e Litoral Norte, há 2 sociedades ligadas ao islamismo, uma em São José dos Campos e outra em Taubaté. Sinais da religião, como as mesquitas, por exemplo, estão presentes em muitas cidades brasileiras. 1 bilhão e 500 milhões de muçulmanos vivem em vários países do mundo. Só na França, a estimativa é de que 10% da população seja de origem islâmica. Uma pesquisa constatou que 74% dos franceses acham que o islamismo é incompatível e intolerante com os valores do país. A ultradireita na Europa tem crescido bastante nos últimos anos, nas eleições, exatamente se aproveitando do discurso anti-islã, né? André Luiz acredita que é preciso mais informação sobre os muçulmanos e a religião para diminuir a rejeição, principalmente após os ataques na França. Esse casal de Jacareí sentiu de perto o clima durante os ataques. Praticamente na hora que tinha acontecido os ataques, foi a hora que a gente estava desembarcando na estação central. Logo no início a gente já notou que tinha algo estranho, porque tinha muita movimentação policial e muita movimentação de repórteres, mas a gente não percebeu o que era naquele momento, né? E aí quando a gente veio a saber da notícia, nós ficamos realmente chocados por estar tão perto de um atentado terrorista desse tamanho, né, dessa natureza. Eles precisaram cancelar alguns passeios por causa do clima de insegurança. Uma viagem inesquecível em todos os sentidos para o casal. Ela foi nos 2 momentos inesquecíveis, né? Uma viagem muito boa no começo e agora pelo fato da tragédia, né? De ter acontecido tudo isso daí. E nós fazemos parte dessa indignação do acontecido, né? 5 anos atrás, o mundo viu uma das maiores tragédias das últimas décadas. Um terremoto matou mais de 240 mil pessoas no Haiti. Entre os mortos, havia 10 militares do 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena. A repórter Renata Marangoni está lá em Lorena, no batalhão, porque hoje tem homenagens a esses militares aí. Não é isso, Renata? Boa noite. Quem foram os 10 militares? Olá, Márcio, boa noite. É isso mesmo. Cerca de 100 pessoas, dentre militares, familiares e convidados, participam dessa homenagem. Às 4h30 da tarde, eles foram recebidos pelos militares aqui no salão principal de entrada do 5º Batalhão de Infantaria Leve. E neste momento, o comandante Ivon Barreto Leão presta uma homenagem aos militares que infelizmente faleceram no Haiti. Às 8 horas da noite acontece um jantar de encerramento, onde todos eles devem participar. Márcio. Tá ok, muito obrigado então. Bom trabalho para você, Renata. E mais de 240 mil pessoas morreram no terremoto, que também deixou 1,5 milhão de desabrigados. Até hoje, do Haiti, um dos países mais pobres do mundo, ainda não foi totalmente reconstruído. Os familiares dos militares mortos na tragédia também sofrem até hoje com a dor da perda. Em Lorena, a mãe de um soldado, vítima do abalo, ainda tenta se acostumar com a perda precoce do filho. Já passaram 5 anos e o terremoto que devastou a capital do Haiti ainda mantém abaladas as famílias dos militares mortos. Em Lorena, a mãe de um deles ainda tenta conviver com a saudade, que passou a ser companheira desde a tragédia em 2010. A minha vida é uma superação. A cada ano você vai superando momentos, né? A saudade é enorme, essa é a minha companheira mesmo. As duras penas, sofrimento, lágrimas e tristeza, eu aprendi que meu filho tinha uma missão, ele cumpriu e foi embora, né? Deus levou ele. Felipe Gonçalves Júlio tinha 22 anos. Era o mais jovem entre os 18 mortos. 10 serviam no batalhão de infantaria de Lorena. Todos foram a Porto Príncipe participar da missão de paz da ONU, liderada pelo Exército Brasileiro. Agora, a casa onde Felipe morava com a mãe é decorada com fotos do soldado, promovido a cabo por dar a vida na luta pela estabilização do Haiti. Mas hoje eu procuro ver as coisas com os olhos do meu filho.
Eu medito bem e acredito que essa morte dele não foi em vão, porque ela me tornou uma pessoa muito melhor. No próximo bloco, as notícias do esporte da região. Taubaté e São José perdem na Superliga de Vôlei. Agora são 7 horas e 11 minutos, um breve intervalo, a gente volta em instantes. Até já.